Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Esse é o podcast Fontes Históricas da Ditadura, com professores de Senador Pompeu, Milian, Pedra Branca, também os bolsistas que estão trabalhando com a gente no projeto de extensão. Né? Estamos com Francisco Fidelilson, professor de Milian, professora Rosana Gonzaga, professora de senador professor Elton Souza, professor de senador Pompeu, Felipe Douglas, professor de Pedra Branca, o Wesley Martins, o nosso orientando aqui da FECLESC, História, Tiara Lemos, nossa bolsista ProEx, aqui da FECLESC História, e Jéssica Lia, também nossa bolsista ProEx da FECLESC História, aqui do projeto Fontes Históricas da Ditadura. Né? Antes de mais nada, repito, né, como a gente estava aqui falando em off, que é um grande prazer estar construindo esse momento com vocês, criando essa possibilidade de trocas, né, mesmo nessas circunstâncias de isolamento social, por conta da Covid de 2019 e tal, né, circunstâncias difíceis, mas que a gente está enfrentando com união, com articulação. Então é muito massa estar com vocês, dividindo esse espaço, construindo esse momento. É um prazerzão estar com vocês, né? E sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, para a gente fazer essa primeira rodada. E aí também vocês vão poder expor o que estão pensando dessa nossa atividade, se apresentarem, que é Rosana, acerca da apresentação um pouco da trajetória dela, né? A formação acadêmica dela e a entrada e a atuação dela na escola em que ela está até hoje, né? Que ela está ensinando hoje, né? Então a gente pode iniciar com a Rosana, depois Cledeilson, Douglas e Elton, ok? A gente faz a rodada, essa primeira rodada nessa ordem. Então, essa é a primeira pergunta para todos, né? Se apresente, fale um pouco da sua trajetória como historiador, como historiadora, um pouco da sua formação, e a entrada e a sua atuação na escola que você está lotada hoje. Então, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Rosana, a palavra é sua, querida. Muito obrigado. Obrigado, Edmilson. Mais uma vez, boa tarde. Falar um pouco sobre essa trajetória, né? Como o Edmilson já fez uma breve apresentação. Eu sou a Rosana Gonzaga, sou licenciada em História pela FECLESC-US, né? Desde 2011, que eu concluí meu curso. E o desafio, digamos assim, é constante, né? Quando eu iniciei, eu entrei no mundo, digamos assim, educacional, na prática mesmo, em 2009, mas como professora de Sociologia e Filosofia, certo? Foi mais um desafio, né? Eu acho que todo mundo que cursa História, quando quer seguir carreira, quando quer seguir no ramo educacional, sonha em chegar e ir para uma sala de aula com a matéria de História, né? E quando chegou a oportunidade para mim, o desafio foi com essas outras duas disciplinas, que são da área de humanas, mas que, como sabemos, digamos assim, a gente só vê uma cadeira de cada uma delas, né, no nosso curso, apesar das outras discussões serem intercaladas, contextualizadas, mas basicamente a gente só vê uma cadeira. Então, o desafio foi grande, né?
digamos assim, mas eu fiquei sempre na expectativa, né, de quando eu iria realmente entrar em sala com a disciplina de história. Isso durou, digamos assim, essa expectativa foi em torno de 7 anos. Só 7 anos depois é que eu pude realmente me desfrutar, digamos assim, da minha matéria de história, né, e ensinar a minha disciplina, trabalhar com ela e tudo mais. E essa oportunidade só veio em 2016. Então, só tem 4 anos que eu trabalho com a disciplina de História. De imediato, digamos, posso dizer que foi muita expectativa e, ao mesmo tempo, um desafio. Cheguei em um momento de eu estar, digamos, que insegura em trabalhar com a história, já que eu estava há muitos anos trabalhando com outras disciplinas. Mas, digamos, encarei o desafio, né? Digamos assim, a gente sabe que na educação a gente está constantemente aprendendo, continua sendo um desafio até hoje, principalmente nessa época que estamos vivenciando, onde tudo que havíamos planejado, digamos assim, foram ao avesso, né? A gente está vivenciando novas experiências. Okay? Deixa eu ver aqui só se estou esquecendo mais alguma coisa. Acho que contemplei, né, a sua pergunta até o momento. Você chegou a falar a escola que você está lotada hoje, agora, no momento? É MTI, Liceu Maçonil Gomes de Freitas. Sim. E já foi lá que eu Obrigado, comecei querido. com essa nova, digamos assim, com esse desafio mesmo de trabalhar com a disciplina de História. Porque antes, em outras escolas que eu trabalhei, não havia trabalhado com História, somente com outras matérias. Ensino fundamental também trabalhei, Fundamental 2, mas também com outras matérias, não geografia, ensino religioso, mas não exatamente a história. Obrigado, Rosana. Então, agora a gente passa para o Pedeilson. Boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar participando desse momento, né? Com todos vocês, o professor Edmilson aí, que contribuiu muito com a minha formação acadêmica. Eu sou Francisco Deus Pinheiro, sou natural de Milhã, do interior de Milhã, ainda no sítio Monte Belo, onde eu nasci e passei a maior parte da minha vida. Sou graduado pela FECLESC, né? De Quixadá, graduado em História. E, assim, foi uma dificuldade enorme concluir a graduação por conta da distância, né? Quase 150 quilômetros diários, ida, e mais 150 de volta, né? Então, assim, era um percurso longo, cansativo, mas era uma meta que eu queria na minha vida, né? Enquanto filho de agricultor, né? De uma família bem humilde, e eu queria uma perspectiva de futuro melhor, né? Então, foi através da educação que eu pude mudar a minha realidade, né, enquanto professor, enquanto educador. Quando o Edmilson veio com o projeto aqui para Milhã, eu estava lotado, né, na escola Euclides Pinheiro de Andrade, a única escola de ensino médio aqui de Milhã. Foi a minha primeira experiência enquanto professor. Eu entrei na escola em 2012, depois de uma seleção do governo do estado. Não havia nem concluído a graduação, né, eu entrei na graduação em 2009, e só concluí em 2013. Então, eu iniciei os meus estudos ainda na graduação, o meu ensino ainda na graduação. Assim, foi muito difícil conciliar a faculdade e, ao mesmo tempo, ensinar na escola, mas também foi um aprendizado enorme, onde eu pude aprender muito a partir dessa experiência, né, enquanto sala de aula. Assim, foi uma dificuldade enorme também por conta da primeira vez, né, que você entra em sala de aula. É tenso, acho que para todo mundo, né? Eu iniciei ensinando realmente a disciplina que eu estava me graduando, que era História. Comecei ensinando primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio logo. E, assim, foi uma experiência muito bacana, difícil também, como já falei, de conciliar, mas foi muito bom e trouxe, assim, muito aprendizado. Hoje eu estou morando em Senador, né? Estou como coordenador do SEG, de Senador Pompeu,
mas, assim, sempre volto aqui a Milhã e tenho muito contato com os meus colegas que ficaram aqui em Milhã, historiadores também, professores que também participaram desse momento com todo esse projeto que foi desenvolvido aqui na Escola de Milhã. Mas, assim, é uma honra, né, participar deste momento, dizer que hoje eu estou lotado lá no SESI, mas eu sou professor da rede estadual, aqui do estado do Ceará. Trabalho em senador por conta de um cargo de coordenação, mas, assim, minha lotação de origem é a Escola Euclides, em Milhã, e também sou efetivo no município de Senador Pompeu, na rede municipal, né? Aí eu aproveitei esse período de oportunidade e mudei para senador, onde está praticamente quase 2 anos que eu já estou morando em Senador Pompeu. E, assim, a formação de humanas, né, de história, fez com que eu modificasse muito o meu modo de vida, a minha realidade, o entorno da minha família. E, assim, a faculdade mudou realmente a minha vida. Eu também nunca perdi o vínculo aqui com a Escola de Milhã. Sempre que posso, eu estou vindo aqui na escola, estou conversando com os meus colegas e também debatendo a respeito do projeto, né? Até que o Edmilson entrou em contato comigo para me falar com os demais professores que haviam participado desse projeto, e eu encaminhei mensagens e estou aguardando o retorno. Edmilson, acho que eu já atentei a todos os pontos. Se tiver faltado alguma coisa, tu me fala aí que eu respondo. Não, tá ótimo, Cledeus. Prazerzão estar com você aqui também. Agora o Douglas. Opa, estão me vendo aqui? Estão me ouvindo direitinho? Pessoal, boa tarde. Estamos se relegados. Pronto. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Douglas, da MTI, da Escola de Tempo Integral da Mineirolândia. Estou lecionando História desde 2010, se eu não me engano. Foi quando a gente começou eu e o Elton, né? A gente teve sorte de trabalhar junto, estudar junto, trabalhar junto, né? Desde também do período da graduação. Estudei na FECLESC, até o último semestre, mas aí tive que transferir para o ensino privado para poder concluir devido à distância, assim como o Ildenilson falou, né? Ildeilson falou, muito distante. E como eu troquei de escola e de cidade em alguns momentos, eu tive que partir para concluir na rede privada, né, na faculdade particular. Mas, assim, enquanto historiador, eu acho que é extremamente prazeroso, né, a gente trabalhar com a disciplina de História. É uma oportunidade única, né, você conseguir trabalhar com a disciplina a qual você estudou. É um grande problema que a gente tem na área de humanas, né, você se dedicar exclusivamente à sua disciplina, né, a gente passa, por incrível que pareça, né, por áreas como a geografia, filosofia, sociologia, né, eu fiquei muito mais conhecido por professor da área de filosofia e sociologia, até pelo que de história, né, mas nunca, desde que comecei a ensinar em 2010, eu nunca parei de ter pelo menos uma disciplina de história, principalmente os terceiros anos, né. Eu sempre pedi, né, que continuasse lecionando na disciplina de História, pelo menos uma turma, para que eu não tivesse esse distanciamento daquilo que eu estudei, daquilo que eu estudo até hoje para sala de aula, né. A gente percebe, eu passei um tempo afastado, passei quase 4 anos sem estudar, e a gente percebe o quanto esse distanciamento do meio acadêmico é perceptível dentro de sala de aula. A pandemia ela veio agora trazer esse alerta, né? Quando a gente consegue interagir sem a questão das fronteiras geográficas, sem o distanciamento, né? A gente focou muito no online, e a gente começa a discutir conhecimento, a gente percebe o quanto é importantíssimo a gente se manter dentro da vida acadêmica, né? Buscar especialização, cursos de formação, não só na área da história também, mas na área da didática, né?
creio que seja uma grande dificuldade que eu tive, né, e tenho enquanto professor de história, é conseguir levar os debates, as discussões e manter-se dentro das novas tendências pedagógicas, né? A gente fica muito no ensino teórico, a gente fica muito nas metodologias da qual a gente aprendeu, da qual a gente estudou, e quando a gente vai trocando, né, cada ano de turmas, e os desafios vão aparecendo, a gente fica um pouco desnorteado, a gente pensa que sempre aquele modo que a gente encontrou de dar aula vai continuar dando certo, e aí tem hora que a gente se confronta com alguns problemas, mas muito bom, né, tive o prazer de estudar praticamente todo o curso na FECLESC, né, e ter o Edmilson como professor acabou abrindo portas, né, assim, da mente, né, a gente conseguiu expandir o nosso pensamento, né, nas aulas de teoria da história, para além da noção de historiador conteudista, de decorar fatos e repassar aquilo para os alunos, né, eu acho que era algo que eu tinha extrema dificuldade, que é a questão da teoria histórica, mas a partir do momento em que a gente pôde discutir, né, ainda lembro demais das aulas, né, que a gente pôde discutir a própria teoria da história, o ofício do historiador e a importância do se fazer história e dos personagens, das personagens, da memória, né, a gente tem uma nova percepção do nosso ofício. E é isso. Então agora vamos pro Elton, rapaz. Já tô me emocionando aqui, rapaz. Já tô sentindo aqui o drama já, Elton. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria, desde já, dizer que é uma grande satisfação poder reencontrar grandes amigos que a gente acaba fazendo ao longo da nossa trajetória, em momentos diferentes, mas que acabam ficando para a nossa história mesmo, e até hoje a gente mantém contato. No caso do Douglas, por exemplo, ele até destacou aí, a gente se conhece já desde o ensino médio. Você, professor Edmilson, que eu encontrei na faculdade enquanto professor, e a gente, desde então, sempre mantém contato, discute sobre os mais variados temas, discute política, história e várias outras coisas. Rosana e Clideilson também, que eu encontrei na faculdade, e no caso do Clideilson ainda tivemos a satisfação de poder terminar a faculdade, o curso de História na FECLESC, no mesmo momento, lá em 2014, se não me engano, 2014.1, se não me engano, e posterior a isso, nós também tivemos a felicidade de passar também no mesmo momento no concurso do Estado, e sempre que possível a gente vai mantendo contato e conversando. É muito bom poder rever todos vocês, certo? Bom, e aí, como eu já destaquei, eu sou professor da rede estadual de educação, certo? Minha formação é exatamente História, na FECLESC. Atualmente, eu estou cursando o mestrado interdisciplinar em História e Letras, também da FECLESC, certo? E a minha pesquisa, como na graduação, ela se relaciona também com a ditadura militar. Na graduação, a minha abordagem foi sobre as memórias maçônicas no período da ditadura militar, com a pesquisa intitulada Memórias Maçônicas em Tempos de Chumbo. Já atualmente, na pesquisa do mestrado, eu também abordo a ditadura militar, mas já a parte final da ditadura militar, né, e com o foco em outra instituição, que é a Igreja Católica. Mas essa temática da ditadura militar em si, ela já, desde cedo, desde os tempos de escola mesmo, ensino fundamental, médio, sempre me chamou muita atenção. E sempre me atraiu bastante. E essa atração eu carrego também até o momento atual, certo? Tanto que minhas pesquisas sempre se relacionam de alguma forma também com a ditadura militar.
Eu atualmente, a minha última lotação enquanto professor da rede estadual, na verdade, é na condição de coordenador escolar. Eu estou na última lotação como coordenador escolar da Escola Profissional de Mombaça. Entretanto, estou afastado para estudo, justamente por causa do mestrado, certo? E espero poder contribuir com os demais na nossa conversa sobre o projeto históricas da ditadura militar, com o passar do tempo aqui, nessa roda de conversa. Muito show, Elton, muito show mesmo. Assim, a gente, antes de passar para a Lia, se apresenta a pergunta dela, que está aí no nosso roteiro, só destacar duas coisinhas rapidinho, assim. Primeiro, a gente brinca, mas é sério também, que a gente se emociona bastante mesmo, ouvindo vocês falando, né, porque a gente participou, de alguma maneira, né, da trajetória acadêmica de vocês, e fica muito evidente, né, o peso que a FECLESC teve na vida de vocês, né, tanto como cidadão, cidadã, né, e como profissionais que buscam devolver, né, à sociedade aquilo que vocês, na FECLESC, devolver para a família de vocês, as batalhas, né, que a família comprou, né, em defesa de vocês, na educação, e vocês terem se tornado profissionais que buscam, né, devolver para a sociedade, para os seus estudantes, né, essa questão, né, fazendo um ciclo virtuoso, né, da educação, né? Então isso emociona demais, né? A gente ter contribuído um pouco e vocês estarem na mesma batalha de contribuir para mais pessoas se envolverem com a educação, né? Na construção de uma história mais justa, mais digna, né? E isso ficou muito evidente agora nessa primeira rodada, né? O peso que a educação, que a história, que a FECLESC teve, né, para vocês e esse mesmo retorno que vocês querem devolver, digamos assim, né, através do debate com seus estudantes. Né? Então, muito feliz de estar com vocês, mais ainda porque agora a gente, de alguma maneira, né, faz esse círculo, né, esse ciclo, né, ainda se expandir ainda mais, né, e tal. A questão, antes de passar para a Lia, que ela se apresente e faça a pergunta dela, só reforçando mesmo, né, que são parceiros, né, parceira, né, no caso da Rosana, do projeto Força Histórica da Ditadura, a gente foi nas escolas em que o Felipe Douglas trabalha em Pedra Branca, né, Mineirão de Pedra Branca, né, que a Rosana trabalha em Senador Pompeu, que o filho dele trabalha em Milhã, né, Euclides, e o Elton também já trabalhou, né, em Mombaça, escola na região de Senador Pompeu, por ali e tal, e ajudando também a gente, no caso do Elton, né, né, com a estadia, né, a gente passou 2 dias, eu e o bolsista Gilcimar, né, percorrendo escolas ali da região Senador, Mombaça, Milhã, Pedra Branca, né, e eu não posso deixar também de fazer esse registro com mais detalhes, até porque mais para frente a gente vai discutir mais a parceria mesmo, no que ela já trouxe de positivo, alguma coisa, e no que ela pode melhorar, né, também, né. O nosso objetivo é muito esse, né, avaliar o que foi o projeto nas escolas, né, o que ele pode ajudar um pouquinho e tal, e como ele pode ajudar mais, e discutindo mesmo para a sociedade de maneira geral, né, que a gente quer que o podcast chegue o máximo de pessoas possível, né? A gente faz as palestras nas escolas, está inviabilizado de fazer agora por conta da pandemia, mas com esse veículo, né, com essa mídia do podcast, que vai sair no Facebook, a gente quer compartilhar discussões sobre o assunto da ditadura nas escolas, né? Como é que esse assunto pode ser debatido, vem ser discutido, quais são os dilemas, as possibilidades, né? Então, eu passo a palavra para a Lia. Por favor, Lia. Oi, gente. Como a Edmilson já me apresentou, meu nome é Jéssica Lia, sou bolsista do projeto e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre o debate na ditadura no currículo escolar, principalmente na prática docente de vocês, e como se deu ao longo do tempo e o que mudou nos últimos anos a discussão sobre esse assunto. O que é que vocês acham? O que é que vocês perceberam durante esse tempo de docência? Aí a ordem agora fica solta mesmo. Quem quer começar? Posso começar? Boa tarde.
Pode, Felipe Douglas. Pronto, aproveitar, né, a deixa. E só comentar que eu deixei de falar da Rosana, né? Eu tinha comentado, falar do Elton, né? Mas esqueci de falar da Rosana também, que a gente começou a trabalhar em 2010 junto. A turma toda junta, né? A gente saiu da FECLESC e foi trabalhar todo mundo junto. Nem saiu, né? Acho que na metade do curso, da metade em diante, a gente já estava trabalhando junto pelas escolas aí. Então, vamos lá. A pergunta, né? Como é que a ditadura tem sendo trabalhada? Eu percebo o quanto mudou o tema. Antes, a gente pautava muito, no meu caso específico, a gente pautava muito de como há interpretações distintas do mesmo momento. Acho que foi a base até dos nossos debates dentro da FECLESC. Né? O quanto há indivíduos que têm uma memória romântica da ditadura militar. Acho que a grande mudança que eu pude perceber ao longo dos anos, dentro de sala de aula, é que isso mudou completamente. Né? Passou, né, de uma tentativa de interpretação por indivíduos que viveram aquele momento, né, a questão da narrativa, a questão das memórias, por que eles há, né, essa visão ainda de que na ditadura militar que era bom, tinha ordem, tinha segurança e isso mais, e como passou em alguns anos para uma apologia direta à ditadura militar. Né? A grande mudança que eu pude perceber nos anos de sala de aula, né, de um modo geral também acompanhando as redes sociais, né, que são um motor que impulsiona o debate atual, né, tudo passa pelas redes sociais, como isso mudou. De alguns indivíduos que têm essa lembrança positiva da ditadura militar, seja por qual for o motivo, e a gente tentava abordar isso dentro de sala de aula, mas, em maioria, né, toda a visão que a gente tinha a respeito do momento era, sim, discutir os crimes cometidos pelos militares, né, até o termo ditadura militar abordado como um regime, uma forma de tornar mais branda a história do momento. Eu não sei em que momento isso passou a ser vigente, mas é comum, até alguns colegas historiadores dentro das instituições debaterem a mudança, né, na forma como o termo é abordado. E a gente discutia, né, falava sobre a retirada de direitos, a perseguição a inimigos políticos, a luta armada, né, e como o golpe foi dado através de uma falsa ideia de golpe comunista, que os comunistas iam invadir o Brasil e tudo mais. E a gente teve uma transformação total para aquela mentalidade anterior ao golpe chegar aqui em 2020, praticamente, ter uma grande quantidade de pessoas que acreditam piamente nisso, que o Brasil é um país tomado por comunistas e que os militares e o atual governo corrobora com isso aí, colabora, né, também, dessa concepção de que tem determinados inimigos do poder público que querem derrubar o país, né, há inimigos da nação, e a gente está aqui para salvar o país desses comunistas, né. Então, é um debate que teve que ser aprofundado e com todo o cuidado do mundo agora, né, a qualquer momento, suas falas podem ser distorcidas, o aluno pode pegar um celular dentro do horário da aula, né, e gravar um trecho da sua aula, distorcer a forma como aquilo foi apresentado e você ser jogado a público como doutrinador, né? Então, tudo isso modificou a forma como a gente trabalha a ditadura militar. Não que a gente deixou de falar, né? Mas a gente teve que fortalecer o trabalho em cima desse período da história. A gente teve que encontrar colegas historiadores com visões totalmente distorcidas, né, a respeito do assunto, e a gente tem que encontrar um diálogo aí, não no sentido de desconstruir a história, né? Não tem como a gente concordar com pessoas que defendem que a ditadura militar foi uma revolução democrática. É inaceitável isso, né? Todo o processo de formação que a gente teve impossibilita isso,
E toda a historiografia impossibilita isso. Então, é algo que eu vejo que mudou ao longo dos anos dentro de sala de aula. Né? Eu tive que, num congresso, numa formação dentro da SEDUC, dentro dos prédios, né, um professor falar de revolução democrática e eu, pelo amor de Deus, cara, é impossível aceitar isso, minha formação não deixa, minha leitura não deixa, e a gente não pode aceitar isso, né, e a fala também da mediadora no momento, assim, todo mundo ficou boquiaberto com a fala, mas são alguns dos problemas, né, das problemáticas que a gente tem que lidar em sala de aula e em sociedade, né, o papel do historiador agora é muito mais importante, a gente é muito mais visado, além de sala de aula, em sociedade, né, o Brasil conseguiu transformar o professor no inimigo público, incrível isso, e é só isso. Bom, Obrigado, Douglas. Elton? bom, a minha fala, digamos assim, em relação a essa pergunta, vai muito na linha do que o Douglas já destacou. Eu vou procurar até não ser tanto repetitivo. Mas antes, eu gostaria até de destacar também, que eu deveria ter falado na apresentação e acabei esquecendo, que também é uma grande satisfação fazer parte do grupo de estudo. Nesse momento atual, não estou conseguindo ainda participar de forma mais ativa, mas em outros momentos participei e pretendo continuar. É o momento atual que está dificultando essa situação, mas é uma satisfação imensa participar do grupo de estudo, tanto dos debates, das viagens, das palestras, ajudar da maneira que for possível, certo? Já no que o Douglas estava tocando aí no assunto, eu vejo com muito receio essa questão da abordagem em relação à ditadura militar no currículo escolar, certo? Eu vejo porque é necessário, sobretudo para os professores, e em especial os professores de história, que eles possam ser de fato mais politizados, que eles possam assumir de que eles têm um lado, que é exatamente o lado da democracia, o lado democrático. E aí, quando eu falo ser mais politizado, não tem nada a ver e que muitos pensam, muitas vezes, acabam distorcendo, de que tem que ser de um determinado partido, A, B, C, ou seja lá qual for, mas é mais politizado no sentido de mostrar que existe uma ideologia que defende determinadas ideias e que não compactua com essas ideias autoritárias. E aí, enquanto prática na sala de aula, ao longo do tempo, eu procuro muito utilizar fontes diversificadas, certo? Fontes diversificadas que vão desde documentários, música, trechos de filmes, próprias leituras de documentos do período. É muito interessante que os alunos tenham contato exatamente com esse material, certo? Mas uma coisa que eu acho que deve nortear toda essa questão, todo esse material que você leva ao aluno, é para que você está levando. E no momento lá das discussões em torno do que é a ditadura militar, do que foi a ditadura militar, por exemplo, não ficar se perdendo muito, porque uns dizem, foi revolução democrática, como o Douglas já falou, outros dizem, foi movimento, você não ficar, digamos assim, com receio de dizer que, de fato, foi uma ditadura militar. Foi um governo em que utilizou da força do autoritarismo para governar, que retirou o direito das pessoas de escolher o que elas queriam, em vários âmbitos, não só, digamos assim, na política, certo? E aí, uma coisa que eu julgo muito importante nesse trabalho sobre ditadura militar é que a gente possa, de fato, mostrar que a ditadura militar ela não foi algo que aconteceu em um determinado período histórico, como geralmente é abordado, 64, 85, e aí no dia seguinte em que acabou, pronto, a sociedade voltou a ser democrática, não existe mais nenhum problema. Pelo contrário, até os nossos dias, até os dias atuais, nós sabemos muito bem, até pela nossa própria formação,
e as leituras que a gente tem, de que até hoje a nossa sociedade é marcada pela ditadura militar. O debate político que hoje está posto no cenário atual é exatamente esse, de autoritarismo, certo? De perseguição política, tudo isso vem acontecendo. E isso tem tudo a ver com o período da ditadura militar. Eu acho importante que nós consigamos mostrar para os nossos estudantes, por exemplo, que as instituições, elas são autoritárias, elas bebem das ideias filosóficas do autoritarismo da ditadura militar. E aí, óbvio que a gente percebe rapidamente nas abordagens policiais, mas não ficar só nisso também. É importante destacar isso, mas também destacar que as nossas próprias escolas, as estruturas que elas carregam, certo? São estruturas autoritárias também. É importante mostrar que a ditadura militar, houve um período, aquele de 64 a 85, mas muitas das ideias ainda estão aí, e é preciso combatê-las. É isso que eu tinha para falar sobre essa questão. Obrigado, Elton. Seguindo a rodada, né? Então, o Clio Deilson, né? Um rapaz que tem história até no nome, né? Clio Deilson. Clio, por favor. Vamos lá, né, Edmilson? Falar um pouco sobre esse questionamento, né? Assim, o primeiro ponto aí que destaca-se é em relação ao currículo, né? E a gente observou muitas discussões a respeito, né, como se quisesse fazer uma reconstrução do que seria a ditadura militar, né? Um pouco como minimizar alguns fatos, né, e acontecimentos que tiveram desse período. E, assim, como o Elton, como o Douglas já destacaram aí, enquanto professor de história, nós não podemos absorver determinados conceitos ou ideologias de algumas pessoas que falam aí alguns assuntos relacionados à ditadura militar, e a gente não pode aceitá-los, baixar a cabeça e dizer que é tudo normal, natural, né? Um ponto aí em relação ao currículo, a gente pode destacar aí que é um dos conteúdos bem extensos, né, assim, para a gente trabalhar enquanto ensino médio. A gente sabe que tem uma série de conteúdos que a gente tem que dar conta, né, onde as aulas de história, muitas vezes, não é possível a gente abordar o conteúdo como um todo, que vem para a gente ser ali, trabalhado durante o terceiro ano. É um currículo muito cheio, e a gente precisa, muitas vezes, se virar nos 30, né, para abordar esse tema. Mas, assim, a ditadura militar, ela sempre me chamou muita atenção, desde quanto aluno, e enquanto professor, eu procuro dar muito destaque a esse tema, até por conta de que as pessoas precisam compreender o que realmente aconteceu no período da ditadura militar, para deixar que certas discussões que se polarizaram muito agora, principalmente nessas últimas eleições presidenciais, com discussões e reflexões que iam totalmente contra aquilo que realmente aconteceu e que as fontes históricas mostram isso, que os documentários, que documentos mostram totalmente o contrário. A ideia de minimizar os efeitos que a ditadura militar causou nas pessoas que vivenciaram. E, assim, é muito triste quando a gente vê pessoas defendendo e até minimizando os efeitos que essa ditadura provocou em todas as pessoas. Um outro ponto também que eu gostaria de destacar enquanto sala de aula, que nós precisamos ter cuidado e cautela nas nossas aulas, né? O Douglas estava destacando aí, em relação à própria sala de aula em si, e você está ministrando a aula e a qualquer momento correr o risco de algum aluno estar filmando alguma discussão sua, ou você defender algum posicionamento, e por ser professor, né, que se polarizou também nesse período, você achar que você estava defendendo um partido, que você era esquerda, aí surge toda aquela discussão de professor que é doutrinador, e a polarização entre direita e esquerda, e tudo isso foi algo que a gente foi precisando moldar e se adaptar nesses novos tempos. Mas, repito novamente, enquanto professor de história, nós não podemos nos distanciarmos daquilo que a gente estudou, daquilo que está nos documentos, do que está nas fontes históricas,
e definir para os nossos alunos aquilo que realmente a história tem que mostrar, que é o que está baseado nos fatos e nas fontes. Então, é isso. Show de bola, pessoal. Vamos seguindo com a Rosana, né? Pegando já a fala aí do Cledeilson, realmente, Cledeilson, a gente não pode abandonar justamente a leitura histórica, né, as fontes, principalmente, essa visão, né, o despertar. Não, não é que o historiador, digamos assim, eu fico até sorrindo por conta que nós passamos uma experiência, há 2 anos, por exemplo, tinha um aluno de terceiro ano que ele discordava totalmente, ele dizia que era mentira, a ditadura militar, e que era invenção da gente, minha, enquanto professora de história, e de minha colega de trabalho, que trabalhava com a disciplina de sociologia. Nós, ele ficava distorcendo, assim, toda a visão que a gente tentava passar, ele ficava questionando por uma visão totalmente voltada para a questão de que a ditadura teria sido algo bom para a sociedade, né? Isso por uma visão que religiosa, digamos, de uma escolha religiosa dele, e pela questão que ele disse que o pai dele dizia que ditadura era mentira, que não tinha havido ditadura. E por isso gente, nós sofremos nas mãos, assim, de tentar convencer, e ele ficava tentando todo tempo distorcer a turma toda contra, a turma toda fazer uma leitura, digamos assim, mais verídica da ditadura, e ele distorcendo o tempo inteiro. Então, nós sofremos um pouco com relação a isso. No ano passado, quando você foi apresentar o projeto para a gente, como nós gostaríamos que o tal aluno estivesse aqui, para ele ver que não era só a minha visão enquanto professora de história, nem tampouco só a visão de outra professora também, uma professora muito experiente também, mas que sofremos um pouco. Mas voltando aqui para o lado, para o nosso questionamento, né? A ditadura no currículo, como já foi ressaltado, digamos, até mesmo os livros didáticos, porque por mais que a gente tenha inúmeras fontes atualmente, principalmente o uso da internet e de outros recursos, mas o livro didático, ele continua sendo o principal material que, digamos, que podemos utilizar. Eu falo isso por conta que muitas vezes, por exemplo, na nossa escola, nem todas as vezes você pensa, que você quer, você deseja, você planeja, você pode utilizar um data show, você pode utilizar um laboratório ou outro espaço. Então, o livro didático é digamos assim, é o ponto que é o que mais se utiliza, né? O material mais utilizado mesmo em sala de aula. Com exceção de você levar uma xerox, algo do tipo. Porém, essa visão, digamos assim, essa mudança na forma como é abordada o tema da ditadura militar, até nos livros didáticos, ela vem sofrendo mudanças, né? A gente pode pegar vários autores aí, que alguns que vão trabalhar a ditadura somente como um regime, outros vão colocar, né, como intervenção, só uma intervençãozinha. Não, calma, foi só uma intervenção. E outros vão ser bem mais amplos, né? Então, o desafio é sempre esse, também de como nos prepararmos, de como utilizarmos outras fontes, também para debatermos esse assunto. Com relação o que Deus até falou, assim, o desafio de terceira série é muito grande. Não sei, assim, nas outras escolas, mas na que eu trabalho, a carga horária de terceira série é apenas 1 hora aula por semana. Então, digamos assim, se vira nos 30 meses. Coloque assim, destaca até após passar esse período, chega no mês de agosto, há muitos projetos, assim, externos da escola e que a escola tem que se incluir neles. Como ao gosto do aluno, desfile cívico, preparação para o Enem, SPAES, que tudo acontece nessa mesma época. Infelizmente, às vezes, o nosso mínimo de tempo que a gente tem com a turma, a gente acaba perdendo. Esse tema é um tema desafiante e que, na maioria das vezes, eu só trabalhei mesmo por meio de aulões, né, para o Enem. Digamos, aquela abordagem já os últimos minutos, assim, do segundo tempo, por conta da organização.
certo? É um tema, os conteúdos de terceira série são muito importantes, né? A gente vê toda a questão, principalmente política do Brasil mesmo, e acaba que tendo um tempo muito pouco destinado para as terceiras séries. Isso também atrapalha bastante. O desafio também eu compartilho da mesma ideia dos outros, questão de como vai mudando, né? Primeiramente, principalmente na época que eu estudei ensino médio, época de faculdade, a ditadura ela foi apresentada como um sofrimento, uma restrição de direitos e tudo mais. Porém, nos últimos anos, infelizmente, como também falou o Douglas, está se romantizando, né, esse debate na ditadura. Um perigo, digamos assim, eu vejo como um estado perigoso, um momento perigoso, porque a gente romantizar algo que não foi bom, né, historicamente, algo que trouxe muito atraso, como já foi salientado pelos outros até hoje, pensamos, ainda sofremos os desgrados desse momento, e apesar disso, é como se a gente estivesse vivendo um retrocesso histórico. Eu acho que é só isso. Obrigado, Rosana. Obrigado, pessoal. Acho que todos que estão nos ouvindo estão percebendo bem a riqueza, né, das discussões, das falas do cotidiano desses profissionais, né, acerca do tema, né? Está sendo bem rico mesmo, né, perceber todo esse debate das experiências cotidianas, né, de quem está na sala de aula tratando desse assunto da ditadura e os outros do conhecimento histórico na educação básica, né? Então, a gente estava visto a participação de um outro professor que está nesse momento na sala, né, mas ele está na hora do intervalo dele, aí meia horinha, que ele chegou, o Wilton Santos, que nos ajudou a organizar palestras na Escola Profissional do Senador Pompeu, e aí eu vou passar a palavra para o Wilton para que ele possa fazer a reflexão dele nesse momento que ele está no intervalo das aulas dele em Senador Pompeu, né? Naquela linha, né, Wilton, do que você entende da participação do projeto lá na escola profissional, você estava lá com a gente, Senador Pompeu, a palestra 2 anos seguidos lá no auditório, e também do debate do ensino da ditadura nos tempos atuais. Como é que tem sido para você entender e participar dessa discussão? Então, Wilton, seja bem-vindo. Obrigado, né, por estar se dispondo, mesmo nesse intervalo das suas aulas, estar aqui dando uma palhinha aqui do que você pode discutir da nossa parceria e do tema. Obrigadão, Wilton. Boa tarde a todas, a todos, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né, para a gente conversar um pouquinho também. Está se organizando aí para conseguir ter essa conversa, né? Eu vou falar rapidinho que o Ed pediu para fazer uma apresentação, bem breve, né? Eu sou professor de História, formado pela FECLESC, tá certo? E recentemente terminei o mestrado interdisciplinar em História e Letras. Bom, a participação do Ed lá na escola profissional foi bem bacana, do Ed, eu digo do projeto, né? Porque eu não estava mais trabalhando lá na escola, não estava atuando lá na escola quando o projeto foi, porque eu quando consegui a aprovação no mestrado, eu acabei tendo que escolher como que ia ficar essa situação, eu era professor substituto, tá, essas coisas, né, e eu acabei voltando, me dedicando exclusivamente ao mestrado, acabei deixando a escola. Mas sempre estava mantendo um contato, né, e aí o pessoal ficava perguntando o que seria interessante a gente levar para fazer um debate bacana lá na escola. E aí, no convívio, a gente percebia algumas falas, né, que se estavam se gestando ali, que se falava em torno do assunto da ditadura militar, né, e coincidiu com o ano seguinte, a gente vê esse trabalho do ED, dos bolsistas, com esse projeto. E aí, a gente começou a conversar e conseguimos articular essa ida até a escola. Foi muito bacana essa participação do projeto, porque possibilitou o retorno até a escola, né, fazia um tempo que eu não ia lá, e aí eu revi o pessoal, a gente conversou também, e aí foi muito, muito gratificante nesse sentido, né?
Eu não atuava como professor de geografia, de história lá na escola, né? Quando trabalhei lá, eu era professor de geografia, mas vez ou outra os alunos chamavam para esse tema, a gente discutia, e é interessante a gente perceber, eu até brinco com isso, quase que uma obsessão por parte de alguns grupos de classificar, de enquadrar, sei lá como a gente pode chamar isso, né? O professor de História e Humanas, no geral, quase como comunista, né? Eu lembro que quando eu fui dar aula, uma das primeiras perguntas que fizeram foi essa, né? Uma das primeiras coisas que foram questionadas, né? Então, levar esse debate sobre a ditadura, as fontes da ditadura foi muito interessante. A gente percebeu a forma como eles começaram a perceber essa discussão ali na escola naquele momento, né? Porque depois de um período, a gente pode ver como que eles estavam se questionando mais acerca do que eles estavam ouvindo falar, do que eles estavam lendo, pelo menos alguns grupos que a gente chegou a conversar depois, né? O projeto, isso ficou muito interessante, a partir daquele dia que eu assisti a apresentação, a exposição, né, essa discussão que foi levantada lá na escola, eu comecei a pesquisar mais e me inteirar da forma como foi trabalhada pelo professor Edmilson, né, essa discussão, trazer essas próprias fontes para dentro da discussão sobre a ditadura militar. Então, isso, para mim, quanto professor, foi um ganho sensacional, porque nas aulas seguintes, quando eu pude discutir essa temática, eu comecei justamente a tentar fazer uma abordagem mais parecida com o que eu percebi lá no projeto, mais questões mesmo, né? Trazer as próprias fontes produzidas durante a ditadura, pelos ditadores, uma série de coisas nesse sentido. E aí a gente começou a articular um debate maior sobre história, memória, trazendo recorte de jornais, né, tentando pincelar e brincar, assim, conhecer um pouco mais esse jogo de interesses, né, dentro daquele universo cultural. Então, foi sensacional. Foi muito gratificante para mim, e eu acredito que eu ganhei bastante como profissional nesse momento. E aí a gente teve uma oportunidade, esse foi em 2018, né, a gente teve uma oportunidade de voltar depois, em 2019, né, que a gente já foi com o professor Elton também, lá na escola profissional, que foi outra conversa que foi muito bacana, né? Foi um outro grupo de alunos também que assistiram essa palestra, mas foi sensacional. Eu percebi, mais uma vez, nessa riqueza dessa discussão a partir das fontes históricas da ditadura, como que isso poderia ajudar e aí tornar o meu trabalho como professor, na sala de aula, também mais dinâmico, né, buscando uma criticidade maior também diante do material que eu estava utilizando. Ed, só um instante, eu vou precisar me retirar para me organizar aqui para as próximas aulas, né? E aí eu só gostaria de registrar a felicidade, né, desse momento, estar compartilhando, apesar de ser uma coisa bem rápida, eu acho que eu falei rápido demais também, mas, enfim, foi muito gratificante, né, esse momento da conversa e o momento lá com os estudantes, com o pessoal lá na escola profissional, né, e aí, porque a gente sempre está pensando essa maneira de tentar articular essa proximidade entre a educação básica, né, e o ensino superior. Por vezes, em algumas conversas lá na escola, a gente percebeu que para eles parecia um tanto quanto distante, né, e a participação desses projetos ajuda bastante a encurtar, né? A gente vê como tudo isso se torna mais possível a partir desse diálogo, né? Então, isso também foi muito importante, inclusive para eles, né, foi sensacional. E aí a gente vai estar sempre articulando outra possibilidade de estar promovendo essas conversas lá. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou sempre à disposição. Podem contar comigo. Todo mundo. Sim, dando prosseguimento, boa tarde, gente, eu sou a Tiara, como o Ed falou, eu sou bolsista no projeto de extensão,
E eu queria saber de vocês, ultimamente, quais os materiais didáticos vocês têm utilizado, os métodos didáticos, para contribuir na construção dessa temática sobre ditadura militar. E também se a internet, a gente sabe que, enfim, as redes sociais, elas são uma plataforma, assim, de debate político muito forte. Então, saber se vocês também utilizam esses métodos para, enfim, falar sobre ditadura com os alunos. Quem pode começar? Pode ser o Clio começar? Fideilson? Pode ser, Edmilson, beleza. Gente, assim, em relação aos métodos, né? Eu tinha até deixado aqui de comentar na pergunta anterior, que era em relação ao uso da internet, né? E, assim, a internet possibilitou assim, uma vantagem enorme no nosso trabalho enquanto sala de aula. E, por outro lado, também, a gente sabe, né, que as mídias também circulam em uma infinidade de fakes, né? Que foi assim, uma enxurrada de informações que foram jorrando nesses últimos tempos, né? E construindo imagens errôneas, né? Ou imagens totalmente distorcidas do regime militar. Mas, assim, enquanto sala de aula, algo que eu sempre inicio quando eu vou trabalhar a ditadura militar, e eu demando um certo tempo para esse conteúdo, porque, como eu já falei, é um conteúdo que eu gosto realmente, um conteúdo que os alunos também ficam muito interessados. Eu sempre inicio minhas aulas trabalhando com música, né? Isso já leva muito também o que a gente fazia lá nas aulas de história com o Edmilson, né? A utilização de músicas, debatendo a letra da música, todo o contexto histórico em que ela foi produzida, o autor, o período, né? Todo esse contexto. E, assim, músicas como, eu vou citar aqui até alguns exemplos de algumas, como, para dizer que não falei das flores, Cálice, como Os Nossos Pais. Então, são músicas, assim, que eu inicio a aula de ditadura trabalhando com músicas. Em uma semana eu trabalho uma música, na outra eu já trabalho com outra. E, assim, utilizo também muitos documentários curtos, né? Porque não dá tempo a gente fazer muita coisa, porque o tempo é algo, assim, que é um empecilho, né, em relação ao nosso trabalho enquanto sala de aula. Utilizo documentários, depoimentos, eu peguei vários depoimentos do finalzinho daquela novela do SBT, Amor e Revolução, né? Algumas pessoas que no finalzinho faziam algum depoimento, histórias de vidas, Frei Tito, filmes, né? Quando, no caso, não era possível trabalhar o filme inteiro, eu indicava aos alunos, passava um trecho na sala de aula, como, por exemplo, o filme Batismo de Sangue, também exibi um trecho do filme da Zuzu Ângelo, né, e trabalhar todo o contexto, né, da história da Zuzu, do filho dela, todo o período ali em que eles viveram, a ideia de perseguição, de tortura. Então, assim, era uma forma mesmo de chamar a atenção através da imagem, através da fonte, fazer com que o aluno ficasse cada vez mais ali por dentro daquilo que aconteceu naquele período. Vídeos também é o que a gente trabalha muito, fotos, aquela foto que o Edmilson, nunca esqueço lá quando ele iniciou aqui no nosso projeto, aquela imagem da menina que se recusou a falar com o presidente, né? E aí eu também exibi como é que ela estava hoje, né? Exibindo todo o contexto em que ela participou daquele momento. Então, assim, o uso das fontes é algo que chama a atenção do aluno, né? Então, assim, eu utilizo muita imagem, muita música, vídeos, fazendo com que o aluno se sinta envolvido. Sem contar também de que eu envolvo os alunos nas atividades, né? Para que eles possam estar eles pesquisando algumas notícias, quando eles retornam na sala de aula, eles vão socializar o que eles conseguiram estudar, o que eles conseguiram compreender. Então, assim, é um tema muito dinâmico, muito bacana, e, assim, que envolve praticamente a turma como um todo. Como eu já havia mencionado anteriormente, né, em relação a alguns alunos, né, nessa ideia de romantizar a ditadura militar, principalmente no contexto, como eu já mencionei, né, nesse contexto de eleições de 2018, e aí alguns alunos, né, vindo ali com todos aqueles discursos de que foi algo positivo, que foi algo bom, que tinha civismo, que tinha respeito, e que tinha todo aquele contexto ali de moralidade, de que foi algo positivo, né?
E, assim, através das fontes, a gente precisa desconstruir determinados conceitos, né? Mas, assim, é algo que envolve os alunos, sem delongas mesmo, é um dos conteúdos que os alunos mais ficam atentos, que mais chamam a atenção. E, assim, a utilização dessas várias ferramentas, desses vários meios, né, de levar o conteúdo ao aluno, é o que chama a atenção e que faz com que eles se sintam envolvidos. Então, é isso. Beleza, muito massa. Muito bom mesmo essa reflexão. Então, Rosana, pode ser você, querida? Então, com relação às fontes, né, as metodologias, como utilizamos. Como já mencionei anteriormente, a gente tem uma certa dificuldade em utilizar outras fontes, porém, a gente utiliza muito a questão da música. A música, eu posso dizer que é um dos pontos que eu mais utilizo no meu cotidiano de trabalho com a ditadura militar, porque é algo que é mais prático, algo mais prático em relação a essa temática. Utilização de filmes, por exemplo, na minha escola não tem dificuldade com relação a isso, porque, de uma certa forma, digo assim, não é que seja proibido, mas pedem para que não haja exibição de filmes para os nossos alunos, então eu nunca trabalho. Aí entra as fontes, digamos assim, da internet. Quando tem algo que eu não posso contemplar na sala, eu boto um link no quadro, peço para eles, olha, se tiver mais interesse, vai nessa aqui, veja esse documentário, oriento documentários, alguns vídeos, aulas, eu passo a orientação para que eles vejam. A gente também já trabalha há muito tempo, digamos assim, há uns 3 anos, mais ou menos, também com grupos de WhatsApp por sala. E aí, quando tem alguma coisa interessante, assim, alguma coisa que chama atenção, joga lá também no grupo, aí diz assim, galera, próxima aula é sobre tal assunto, dá uma olhadinha nesse vídeo aí para a gente poder debater ele em sala, já que a gente não tem uma mídia, digamos assim, mais acessível na escola, né? Aí a gente vai buscando trabalhar dessa forma, também nos improvisos. E além disso também, as músicas, como o Cleuter falou, agora há pouco também, são as que eu mais utilizo também, certo? Principalmente, né? Chico Buarque. Não só a letra, o áudio da letra, mas também a própria letra da música. A letra faz várias cópias, debate com os meninos para eles analisarem a letra e tudo mais, que é uma das formas de a gente ir diversificando com relação a isso. Muito show, Rosana. Vocês me ouvem? Não sei se o meu travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Dê um olho aí no chat, se estiverem me ouvindo. Tudo bem? Então, Douglas, né? Por favor, Douglas. Microfone desligado. Como é que eu tenho trabalhado, né? Como eu tento trabalhar a ditadura militar? Creio que, como todos os colegas, é um assunto que a gente dá mais ênfase na hora de abordar dentro das aulas, né? Dentro da grade curricular. Eu tenho sorte, a minha realidade é muito parecida com a Rosana na questão socioeconômica dos alunos. Demais. A realidade das escolas é muito parecida. A minha é um pouco ainda, como o Edmilson visitou, ainda mais interiorana, né? É uma comunidade bem menor. Mas eu tenho muita sorte de, no meu núcleo gestor, ser composto basicamente por historiadores. Né? Meu coordenador da FECLES, da USP, que eu chamo, né? Quando tinha um polo em Senador Pompeu, da UES, né? Então, é formado lá, são 3 colegas da área, são todos historiadores, todos formados pelo campus da FECLES, da UES, em Senador. Então, há mais abertura para abordagem, para utilizar metodologias diversificadas, e como a comunidade ela não tem
recursos culturais, espaços culturais, a escola é o único local em que os alunos podem ter acesso a isso. Então, eu tenho muita autonomia para levar material, para levar filme, exibição de filmes. A gente montou meio que um cineclube lá durante um período para discutir cinema, né? Então, a gente sempre tenta levar assuntos e aí a gente aproveita uma diversidade imensa de materiais para trabalhar. Né? Já trabalhei, e aí alguns anos antes, trabalhei até com Twitter, né, para tratar a ditadura militar, junto com o Instituto, agora esqueci o nome, História da Ditadura Militar, o nome do Instituto, que é o foco do objeto deles é a ditadura militar. Eles fizeram a linha do tempo com todos os acontecimentos do golpe. Né? Então, das vésperas do golpe, e tal dia, no horário correto, eles iam lá e colocavam o que estava acontecendo. E eu levava os alunos para o laboratório para a gente poder acompanhar. Filmes, o batismo de sangue é utilizado. Né? A gente fez exibições em sala de aula, a gente fez exibições no contraturno, né? Uma hora na cidade, na sede, mas aí ia de noite levar o material para os alunos assistirem, já que como não tem outro momento, né, a gente trabalhou fotografia, a gente trabalha música, a gente trabalha todo final de semestre, no último, né, na conclusão do ano, a gente tenta fazer uma mostra cultural. E o tema é sempre voltado para a democracia. Né, então a gente sempre está discutindo a ditadura militar dentro dos temas que são abordados. Né. Esse ano passado, no caso 2019, a gente trabalhou o antifascismo dentro da mostra cultural, né, a luta pela democracia. Então, os alunos transitaram pelo golpe militar, pela democratização, né, e é um dos momentos em que eles realmente participam. Né, é dar toda a autonomia para que eles produzam. Não tomam cuidado só com os excessos ou com algo que esteja fora do contexto, mas fora isso eles têm total liberdade para construir e, como eu disse uma vez, eu tenho muita autonomia, né, e sou incentivado a utilizar metodologias diversificadas dentro de sala de aula. E isso facilita um pouco, né, porque pela predileção pessoal pelo tema, né, a gente tem uma disposição maior a trabalhar esse tema, e aí a gente junta as duas coisas, né? Os alunos têm essa oportunidade de ter acesso a instrumentos diferentes, acesso à música, acesso a cinema, às artes, pintura, desenho, né? Então a gente consegue juntar as duas coisas, oferece um momento diferente para o aluno e consegue abordar o tema com mais tempo, né, por incrível que pareça. E a tecnologia, né, o uso da internet, e é uma faca de dois gumes, né, porque tanto informa como desinforma. Mas a gente tenta criar perfis, né, a gente tenta criar perfis, dentro de todas as disciplinas da área de humanas, a gente tenta criar perfis no Instagram, perfis no Facebook, páginas no Facebook, que abordem somente essa temática. Né, e a gente vai até meio de pontuação, os alunos criam um perfil no Instagram e compartilham temas relacionados à democracia, ao que foi a ditadura militar, tentam explicar alguns pontos, e a gente vai pontuando. Né? Então, ainda bem eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar lá na Mineirolândia, né, na integral da Mineirolândia, que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. Como foi dito, né, a gente tinha um aluno que e aí a questão religiosa no meio, né, bem defensor da ditadura militar e até do nazismo, por incrível que pareça, e do mesmo jeito que ele era louco por um lado e discordava de tudo, hoje, da maior defensor da democracia, e eu tenho que tomar cuidado que ele vive postando fake news também, né, em defesa da democracia. Eu disse, não, cara, não é assim, né, por mais que você defenda, mas não use as mesmas ferramentas que as pessoas que defendem a ditadura militar usam, não. Tem um pouco de discernimento, né? Ele não tem bom senso nenhum, né? Então, assim,
uma esponja, absorve tudo e não pensa e joga, né? Então, é isso, um pouco das experiências aí. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.